Oi, colega. Oi, sou Juliana de Arapongas, do Instituto de Previdência de lá. E ainda em relação ao parágrafo 14, quando a gente tem servidores que foram transpostos, eram do CLT e foram transpostos para o regime próprio estatutário. Esse tempo que eles têm anterior à transposição, é obrigatório eles levarem para o regime próprio, e se eles utilizarem esse tempo numa aposentadoria lá no regime geral, eles também têm que cortar o vínculo depois da transposição? Tá. No caso desse, não é obrigatório a transposição, depende da legislação que está do município, né, ali. E a utilização desse tempo, aí você vai ver, por exemplo, a União fez a transposição dos servidores antes da 812. Só que ela pegou, automaticamente contou o tempo e concedeu anuênios e quinquênios que a União tinha, até 97 ela tinha isso, então ela já concedeu vantagens funcionais para o servidor. Como já concedeu essas vantagens funcionais, ele não pode mais desaverbar esse tempo, então ele vai ter que ser utilizado para concessão de benefício. Se a legislação do município não prevê, se não for utilizado esse tempo para qualquer finalidade, ele não obteve nenhum anuênio ou quinquênio, ele poderia desaverbar esse tempo para dizer, ó, não, eu vou aposentar pelo regime geral, né? E aí, realmente gera uma grande dúvida. Tá, ele tinha um cargo, um emprego público que foi transformado num cargo, se isso vai gerar o rompimento do vínculo do cargo dele. Realmente, esse aí é um caso... Isso, essa aí que esse que é o questionamento mais importante. A se pensar, né? Utilização do tempo de cargo, emprego ou função pública, do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Talvez sim, mas eu teria que estudar um pouco mais para poder te afirmar isso, mas o que tem? Então, transformou, né? É isso também, que a Magília falou assim, não é uma transformação, né? Eu transformei de emprego para... mas aí, sempre que na nota técnica até a gente defendeu, como eram vínculos de regime jurídico de trabalho diferente, era seletista e estatutário, ele teria dois regimes jurídicos, ele poderia desaverbar esse tempo, que eram vínculos distintos, né? Agora, nessa continuidade aqui, isso aí a gente teria que pensar um pouco mais com isso, sobre essa situação, se ele geraria repercussão nesse cargo ou não, no cargo que ele está atualmente, né, já que houve essa transposição, né. Se, na realidade, houve concessão de benefício estatutário ainda, que seja para esse servidor, ele nem poderia aposentar pelo regime geral, né, porque esse tempo teria que ser utilizado no regime próprio, né, mas... Vamos pensar isso, depois de qualquer coisa a gente solta uma nota, alguma coisa com orientações sobre isso. Até mesmo, a gente está trabalhando numa minuta de alteração da portaria 402, né? Tem nossa portaria 402 lá, que ela tem um anexo com regras de benefícios. Então, com a emenda constitucional, a gente já está trabalhando nessas minutas. É uma sugestão, às vezes, da gente tratar isso lá na própria portaria, tá? Alô? Oi? Oi. Aonde? Olá, tudo bem? Tudo bom? RPPS Paranaguá. Rosana, tudo bom? Aproveitando esse gancho aí da questão da transposição do regime, acabou de sair uma decisão do TCE num caso nosso que trata exatamente sobre esse assunto. É um servidor nosso que era CLTista, funcionário público na época, provido por concurso, e houve transposição de regime para regime estatutário, e não houve, esses servidores não fizeram concurso público na ocasião. E agora, por ocasião da aposentadoria dele, o TCE definiu o seguinte, que por ele não ter se submetido a concurso público quando das emendas, ele não teria direito a se aposentar pelas regras do artigo 3º da emenda 47, porque ele não seria servidor público. Então, assim, como não é a gente sabe que não é uma praxe na transposição de regime se fazer concurso, eu te pergunto, o que isso vai gerar para todos os servidores nessa situação? Essa questão da transposição é um grande questionamento. Por exemplo, da União foi feito em 1990 e até hoje tem um processo lá no Supremo para o Supremo julgar se é constitucional ou não. Exatamente. Quando o Supremo pegar esse processo para julgar, todo mundo já aposentou e não vai adiantar nada, né? Então, ele vai decidir o quê, né? Mas está parado há muito tempo lá esse processo, né? E aí tem esse grande questionamento mesmo, se o servidor era titular de cargo efetivo ou não, fazendo essa transposição ali. Porque você tem nas emendas, a 41, a 47, sempre isso. Só tem direito às regras de transição servidor titular de cargo efetivo.
Então, o grande problema que você tinha, às vezes, o pessoal mudou do regime seletista para estatutário depois de 2003. Aí quer dizer, não, mas eu já era servidor, mas você não era servidor titular de cargo efetivo, você era empregado público. Então, você não tem direito às regras de transição se você não era titular de cargo efetivo até 2003, porque as regras lá são bem claras nisso. Isso também é um problema que tem em alguns municípios do interior de São Paulo ali, que fizeram isso. Né? E aí teria que estudar o caso da sua legislação específica ali mesmo, se eles são servidor titular de cargo efetivo ou não. Só teria direito se forem servidor titular de cargo efetivo. Pois é, mas a partir do momento que a legislação diz que você tem direito a optar, e que se você opta, você já estaria recebendo todos os benefícios do novo regime. O servidor está de boa fé nessa situação, né? Não, sim, mas... E aí? E aí depois o caso concreto teria que olhar a lei de vocês mesmos para a gente entender e ver como que está a disposição da lei, mas é isso que eu falei, as emendas são claras, elas são restritivas, somente aquele que era servidor titular de cargo efetivo até 2003. Né? Então, mesmo que você faça a opção depois, você teria que estar com essas limitações ali. Só aproveitando, quando você fala em rompimento de vínculo ali, o servidor que se aposenta, por exemplo, servidor efetivo que se aposenta, depois da aposentadoria, ele poderá ocupar cargo comissionado? Pode. Pode. É exclusivamente comissionado. Essa limitação continua lá no 37 e não foi alterada. Normal. Tá, ok. Não tem alteração. Tá? Obrigada. Alguma outra pergunta? Tá funcionando. Deixa eu só anotar aqui o que a colega falou. Que aí Vamos lá? Então, continuando. Então, voltando aqui que a gente estava ali no artigo 38. Vamos, pessoal? Meu colega de RPPS, por favor. Vamos lá, vamos a gente continuar. Lá no artigo 38, ele vai trazer uma disposição expressa ali, o inciso 5, para dizer que aquele servidor que exerce mandato eletivo, ele obrigatoriamente continua vinculado ao regime próprio de previdência social. Esse sempre foi um entendimento que a gente sempre teve, mas havia algumas divergências e agora você trouxe essa disposição para a própria Constituição. Então, se é um servidor que vai ocupar um mandato eletivo lá, como vereador, como deputado estadual, como prefeito, como governador, deputado federal, senador, qualquer mandato eletivo, ele obrigatoriamente vai estar vinculado ao regime próprio de previdência social dele de origem. Tá? Então, as contribuições têm que ser repassadas para o seu regime próprio lá. Ah, não, o servidor virou vereador do município vizinho. Então, ele já tem que saber que a Câmara Municipal lá tem que pegar a contribuição e passar para o seu regime próprio, porque o vínculo dele permanece lá. Sobre o que ele vai contribuir? Depende do que está na legislação municipal. Né? No mínimo, tem que ser sobre a remuneração do cargo efetivo dele. Né? Se a legislação do município permite que ele contribua sobre parcelas a mais, né, parcelas temporárias, ele poderia contribuir sobre a parcela que ele ganha lá como vereador, como deputado. Né? Então, no mínimo, essa situação específica, ali ele tem que ver a legislação de vocês. Tá? Então, isso aqui mantém expressamente esse vínculo lá no regime próprio. Única exceção que existe e não muda é aquela questão do vereador que tem compatibilidade de horário. Então, se ele tem compatibilidade de horário, vamos supor, a Câmara Municipal faz sessão somente 2 vezes por semana à noite. E aí um vereador que é servidor. Então, ele vai manter o vínculo dele como servidor, vinculado ao regime próprio, e a questão do mandato eletivo, exclusivamente para esse vereador, vai ter o vínculo dele com o regime geral, porque ele tem compatibilidade para os dois. O único que pode fazer isso é o vereador. Todos os demais mandatos eletivos, ele tem que se afastar. Né? Então, ele vai exercer o mandato eletivo, ainda que tenha a opção de remuneração, de receber a remuneração, que tem aquelas regras lá que a gente conhece, mas ele vai estar vinculado sempre ao seu regime próprio. Então, é importante que vocês, do regime próprio, acompanhem essa situação e cobrem as contribuições, né, para que vertam as contribuições para o regime próprio. Já recebemos lá no Ministério diversos casos, vereadores, deputados, senadores, que passaram anos fora, aí depois chega que é o quê? Eu quero a minha aposentadoria do regime próprio. E aí quando você vai ver, não, mas
esse tempo todo que você ficou lá como deputado, você nunca contribuiu para o regime próprio. Você estava contribuindo para o regime lá da Câmara Municipal, para o regime da Câmara Federal. E aí é toda aquela confusão. Ele não teve rompimento de vínculo, porque ele estava afastado, e aí você acaba tendo que reconhecer sem contribuições. Então, é papel do regime próprio também fazer esse acompanhamento. Se vocês têm conhecimento, façam esse acompanhamento para que tenha as contribuições ali para o seu regime próprio, tá? E alertem, né? Alertem os vereadores, que às vezes eles nem sabem dessas disposições, que é necessário isso, do que tem ali. Ok? Artigo polêmico, digamos agora, né? Incorporações das vantagens. Lá no artigo 39, né, foi incluído lá o parágrafo 9º, no artigo 39, para vedar a incorporações. Pessoal, vamos lá. Então, no artigo 39, vem a vedação expressa de que você não pode incorporar vantagens de caráter temporário ou vinculado ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Tá? Então, agora isso está no artigo 39, se aplica para todos os estados, União, estados, DFs, municípios e, inclusive, todos os poderes. Que o pessoal gosta muito de perguntar assim, mas essa incorporação aí também se aplica ao Tribunal de Contas, né? Também se aplica a todos os servidores, a toda a administração pública, tá? E isso aqui é para todos os órgãos, é de imediato, não se pode mais. Então, você tinha aquela figura de que, eu fico como 5 anos como chefe, lá no setor, passados esses 5 anos, eu incorporo essa parcela à minha remuneração. Mesmo que eu saia do cargo de chefia, eu vou continuar com essa parcela, porque ela incorporou a minha remuneração, né? A União já não tinha esse desenho, desde 97, já não tem mais essas incorporações, e agora passa a prever expressamente isso aqui também. Isso traz todo um efeito na Previdência, porque, principalmente para aqueles que têm integralidade e paridade, também não vai ter mais essas incorporações. Aquelas incorporações que foram feitas até a edição da emenda constitucional, continuam válidas, vão refletir no benefício também, não tem problema algum, né? Mas se faltou um dia para você implementar a regra da legislação municipal de incorporação, não incorpora mais, essas parcelas não são mais incorporáveis. Tá? Uma diferença que o pessoal muito pergunta assim, então eu não posso mais contribuir sobre essas parcelas? Depende do que está na legislação do município. Se a legislação do município, a legislação do Estado, permite que você contribua sobre parcelas temporárias, você vai poder contribuir e você vai poder levar isso aqui na média. Agora, se você vai sair com integralidade e paridade, não compensa você contribuir sobre essas parcelas, a menos que você queira ser solidário com o sistema, queira ajudar o regime próprio, mas, em geral, não compensa você contribuir se vai sair com integralidade. Tá? Então, você pode contribuir e vai levar na média, essa é a diferença, você não incorpora mais a parcela à sua remuneração. O colega quer fazer pergunta? Ok? Alguma pergunta? Espera aí. O artigo 13 tem a expressão efetivada. Efetivada é requerida e concedida, só requerida, direito adquirido. Como é que nós vamos interpretar a expressão efetivada? Boa pergunta. E aí a gente tem que falar assim, depende de como está a sua legislação. Não sei aqui como que é a legislação da maioria dos municípios aqui do Paraná, mas geralmente nos estados, assim, a legislação de um município é copiada pelo outro, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma grande, digamos, entre aspas, mania deles, de dizer assim, não, você vai incorporar isso somente na aposentadoria. Então, você ficou 5 anos, ok, implementou 5 anos, mas quando você for aposentar, eu incorporo para você essa parcela. Se for isso, a condição para você incorporar era a aposentadoria. Você não se aposentou antes da emenda, então você perdeu sua incorporação. Aí tem que ver como está a sua legislação lá. 5 anos incorpora normalmente? Aí vem o grande questionamento. Se você cumpriu o requisito da legislação e só não foi feito o requerimento, alguma coisa específica, se não tiver nenhum outro requisito a mais, eu entendo que você poderia defender o direito adquirido, que, ele já implementou os requisitos, somente não foi concedido, né? Somente, às vezes, até o servidor requereu e a administração não concedeu, né? Então, eu entendo que poderia defender também o direito adquirido nessa situação, mas depende muito de como que está essa remuneração, a legislação. Alguns municípios também, que eu já vi legislação, eles têm a previsão assim, você só incorpora essa parcela a partir do momento que você sair do cargo de chefia, né? Então, até algumas pessoas falaram assim, não, então eu vou pedir exoneração do cargo de chefia para eu poder incorporar minha parcela antes da emenda constitucional. Porque o requisito da legislação era você sair do cargo de chefia. Se você não saiu do cargo de chefia antes da emenda,
também você não cumpriu o requisito. Então, vai depender muito de como está a legislação. Mas eu entendo que é possível defender o direito adquirido aí daqueles que implementaram os requisitos da legislação municipal até a data da emenda. Tá? Tinha outro colega aqui que queria fazer pergunta. Só uma coisinha, Léo. Pessoal, quando for fazer a pergunta, está sendo gravado. Então, a gente gostaria que vocês ficassem em pé, citassem o nome e a cidade, tá? Até para a identificação dos colegas, e só mais uma vez reforçando que seja pergunta técnica, não específica do seu RPPS. Então, quando for fazer a pergunta, levanta, nome, cidade e faça a pergunta. Porque daí fica gravado e daí serve até de apoio para os outros colegas também, quando tiver alguma dúvida, entrar em contato com vocês, tá? Obrigado. Jaumir Tunas do Paraná. No caso de servidor anterior a 2003, que leva a paridade e integralidade. Durante um período, esse servidor acabou recebendo gratificação e teve incidência de desconto previdenciário. Ele leva na aposentadoria a proporcionalidade do tempo? Ou caso não leve, esse dinheiro deve ser daí devolvido ao funcionário, porque foi descontado de maneira incorreta. Então, vamos lá, depende da situação desse servidor. Ele contribuiu ali porque ele fez a opção de contribuir mesmo para o sistema, né? E aí a administração também não vai saber qual que é o benefício que ele vai ter no futuro. Porque mesmo que ele tenha direito à integralidade e paridade, hoje, em alguns casos, você pode fazer simulações que às vezes a média compensa mais do que a integralidade e paridade, né? Na União, a gente tem uns exemplos assim, porque a União não dá uns reajustes todos os anos, né? Diferente da média que você já tem reajustes anuais. Então, se ele só contribuiu, normalmente, sem ter na legislação municipal possibilidade de incorporação dessa parcela, ele contribuiu para o sistema e aí, se tiver no prazo e ele não vai levar isso para o benefício, ele poderia até pedir restituição dessas contribuições, né? Mas aí tem que lembrar do prazo de 5 anos. Agora não, se a legislação do município prevê incorporando isso, então ele incorporou a sua remuneração, por isso que ele passou a contribuir, então se a incorporação foi feita antes da emenda, ele vai levar para o benefício. Senão, ele não vai levar esse valor para o benefício previdenciário, tá? Então, isso que depende ali. Então, não caberia muito essa proporcionalidade dentro da integralidade. A proporcionalidade ela vai ser feita somente na média do que tem. Ok? Tinha alguma outra pergunta? Não? Então, vamos seguir. E aí a gente entra, então, no próprio artigo 40 agora da Constituição, né? Desde que nós falamos do 37, do 39 e lá do 38, que foram 37, 38 e 39, foram alterações no sistema que estão relacionados aos servidores, mas que traz um impacto todo para a Previdência, né? E o artigo 40, ele teve uma pequena mudança, sutil, só para incluir o termo ali, o regime próprio de Previdência Social. Então, nós agora estamos oficialmente incluídos na Constituição, que antes era o regime de Previdência de que trata esse artigo, né? Agora não, realmente existe o regime próprio de Previdência Social, está lá no termo, mas vejam que o artigo 40, ele mantém servidor titular de cargo efetivo, isso não muda. Desde a emenda 20 de 98, a gente diz, o regime próprio ele é exclusivo para servidor titular de cargo efetivo, e continua essa vinculação ali no artigo 40, né? Com caráter contributivo e solidário, né? Então, continua o caráter contributivo de todos, continua a solidariedade dentro do regime próprio. Mediante contribuição do ente federativo, é um grande questionamento que se fala, mas o ente ainda vai contribuir, né? Porque houve aquela discussão sobre a capitalização, da hipótese da patronal não ter contribuição patronal na capitalização que se queria criar, mas aqui no regime próprio não, a contribuição do ente federativo continua obrigatória, a Lei 9717 continua em vigor, que nem o nosso secretário comentou ontem, ela foi transformada em lei complementar, até que saia a lei de responsabilidade previdenciária, e lá ela fala que a contribuição do ente federativo não pode ser menor que a do servidor. Então, continuam essas disposições que tem ali, né? Você exige ainda a contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Veja que o caput do artigo 40 não tem tantas alterações, são todos aqueles princípios que a gente vem sempre trabalhando no âmbito do regime próprio de Previdência Social. O que ganhou uma força muito maior foi a questão do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de Previdência Social. Isso porque nós vamos ver a partir de agora que a emenda 103 ali no artigo 40, ela transformou o artigo 40 como uns princípios para os regimes próprios.
né? Mas trouxe a dificuldade de que vocês têm que aprovar lei em âmbito local para tratar do seu regime de previdência. E aí, tudo que você quiser fazer, né, observados os parâmetros constitucionais, pode ser feito. Só que você tem que sempre pensar nesta palavrinha aqui, ó. Eu atinjo o equilíbrio financeiro atuarial do meu regime com esta regra que eu quero? Ah, eu quero manter a mesma regra de benefícios que eu tenho hoje, não quero mudar nada. Eu estou conseguindo atingir o equilíbrio financeiro atuarial com essa regra? Estou. Ok, se você está conseguindo atingir o equilíbrio financeiro atuarial, você pode manter as mesmas regras de benefício. Se você não está atingindo o equilíbrio, você precisa mexer ou no plano de custeio, ou na regra de benefício, de alguma forma tem que ser ajustado. Tá? Então, por isso que a gente diz que ganhou muita força esse equilíbrio financeiro atuarial, e vocês vão depender muito mais de estudos atuariais para tomarem decisões do regime próprio, né? Então, a gente costuma brincar aí com os atuários que eles ganharam vários brinquedinhos para fazer, porque agora eles podem simular tudo. Ah, eu quero uma pensão assim, eu quero uma pensão assado, eu quero uma pensão A, pensão B, D, então tem todas as opções. Antes não, antes era, ó, a regra de benefícios é essa, está posta. Segue essa regra de benefícios e agora você tem que arrumar formas de financiamento para essa regra de benefícios, né? Agora não, agora você pode trabalhar ali nessas disposições. E aí lá no artigo 40 ainda você vai ter a previsão de aposentadorias. Os servidores públicos vão poder ser aposentados por incapacidade permanente para o trabalho. Veja, não é mais o termo invalidez, então agora passa a ser incapacidade permanente para o trabalho, quando insuscetível de readaptação, né? Sendo obrigatórias as reavaliações. Então veja que é uma obrigação do ente federativo e o regime próprio tem que se certificar disso, que o servidor, antes de ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, que seja verificado se ele não cabe a readaptação desse servidor. Então, você vai ter que atestar isso, ó, não, realmente não cabe a readaptação desse servidor, então ele vai ser aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, né? Ah, o regime próprio que vai analisar a readaptação ou não, depende da legislação do município. A sua legislação vai estabelecer como que vai ser feito isso, né? Quem vai fazer a avaliação funcional, quem vai fazer perícia médica e tudo, para poder ter essa definição da readaptação. Mas um mandamento constitucional é esse: eu só concedo a aposentadoria por incapacidade permanente se não couber a readaptação. E outra obrigação é a reavaliação. A sua lei vai definir de quanto tempo. Ah, a cada 2 anos, a cada 5 anos, eu vou fazer essa avaliação? A lei do município que vai definir, mas a reavaliação é obrigatória. Então, isso você vai ter que estabelecer na sua própria legislação. Então, veja que ele não traz mais aqui a regra, né? Então, ele tem aqui a determinação que é a aposentadoria por incapacidade permanente, e você vai trazer na sua lei as demais disposições ali para poder regulamentar esta aposentadoria por incapacidade permanente.